Muito boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta sexta-feira. Dr. Miguel Ângelo Demarque, secretário municipal de saúde. Dr. Miguel, o clima de apreensão tem tomado conta da cidade e como algumas pessoas puderam ouvir em um áudio do WhatsApp com a voz do senhor, talvez estejamos nos aproximando de um clima de guerra, onde pessoas vão precisar de atendimento, não estarão conseguindo respirar e não teremos leitos. É isso que está acontecendo em nossa cidade hoje, região? Já iniciamos, Diego. Já iniciamos porque o que acontece? Nós avisamos que a situação ia chegar nesse ponto e que nós tínhamos que, uma hora, ter que escolher. Nós chegamos na fase de escolher quem vai ser internado e quem não vai. Né? Nós estamos fazendo de tudo para acolher aquelas pessoas que estão necessitando. Que olha só, para você ter uma ideia, nós chegamos num ponto de ter 6 pacientes a serem internados lá pela Santa Casa, mais 3 aguardando na UPA, certo? Uhum. E esses 9, todos com clima de irem com situações de irem para UTI. Mas que UTI se os 15 leitos já estão ocupados? Né? Então nós tivemos que escolher os doutores, o doutor Renan principalmente, escolher aqueles que estão melhores para irem para essas enfermarias, ou até vamos ter que às vezes escolher. Vai ter que chegar a um ponto que você vai ter que escolher entre o mais jovem e o mais idoso, certo? Entre aqueles que têm complicações maiores e menores. E é óbvio, certo, que essa escolha vai causar trauma em todo mundo, né? E já avisamos também que vai chegar aquele momento, que já hoje de manhã estava nesse momento. Vai se dar alta para alguém que está dentro da UTI e vai se colocar essas pessoas lá ou não, né? Então, realmente, esse é o clima de guerra que nós falamos. Num clima de guerra, você tem que escolher quem que você vai deixar sobrevivendo e quem não vai deixar. Realmente, então, nós vivemos um clima de guerra, onde os médicos no combate vão escolher pelo paciente que tem maior chance de sobreviver ou não. Isso. Existe uma classificação, isso é uma classificação internacional, em que você separa os pacientes, né, de acordo com a sua gravidade. E, infelizmente, certo, aquele pessoa que está com mais chance de ir a óbito, certo? É a pessoa que menos vai ter chance de ser atendida naquele momento. Vamos gastar menos recursos com essa pessoa. Pode ser jovem, pode ser idoso, pode ser quem for, certo? Então, é uma situação desagradável, sabe? Quem atua nessa área, você optar para você deixar alguém sobreviver ou não, isso é ruim. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, ninguém da área da saúde estudou para isso, né? Sempre se estuda para salvar vidas, para fazer tudo que é possível. E se repete, Diego, faz um ano que aconteceu isso na Itália. Você está entendendo? Faz um ano que isso aconteceu na própria China, certo? Quantas pessoas em instituições de longa permanência morreram lá porque não foram indicados para nem serem transportados para um hospital. Né? E é o que nós vemos acontecer também na Europa hoje, principalmente na Inglaterra. A situação é bem parecida, né? Então não é algo específico do Brasil, não é algo específico de Tupã, né? Não. A grande diferença desses países é o seguinte: quando se fala nessa situação, nessa problemática de transmissibilidade, muita gente, boa parte da população leva a sério. Aí se consegue reduzir esse índice de transmissibilidade. No Brasil é o contrário, né? Quanto mais as pessoas, às vezes, não trabalham para poder ficar em casa, é onde elas vão fazer churrasco, onde vão fazer festas, onde vão para as praças. É uma cultura nossa só acreditar quando a situação chega na nossa casa ou próximo a nós, sabe? Aí vem o desespero, quer dizer, de ontem para hoje, depois que nós comentamos tudo que realmente ocorreu, e é verdade, aí vem a preocupação e vai ter leito? Não vai ter leito? Eu posso ser internado? Não vai ter respirador? Por que alguém de não sei de onde é internado em Tupanense não? É porque não tem. Nós temos que atender a região. Né? Como a Marília está atendendo a região, Ourinhos está atendendo a região, a Damantina está atendendo a região. Né? E até porque todos são atendidos pelo SUS, que é um programa do governo federal. E outras, você fez uma boa pergunta. O pessoal fala assim, mas eu tenho um convênio tal, eu vou ter prioridade. Não tem prioridade nenhuma. Covid é atendimento SUS, certo? Exceto talvez naqueles grandes hospitais da cidade de São Paulo. Talvez quem vá para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês. Que se tem a ala SUS e depois tem as alas de convênio e tem as alas particulares, certo? Não tem no restante do estado, certo? Todo mundo é SUS.
Então, não adianta, nesses casos, o plano de saúde se os leitos da UTI Covid estiverem todos ocupados. Ocupados não. A preferência, a escolha, certo? É através de colorações. Verde é aquele indivíduo que está muito bem e volta para casa. Amarelo é aquele indivíduo que precisa ficar em observação, certo? O laranja é aquele indivíduo que tem que realmente intermediário. O vermelho é aquele que não saia porque ele pode morrer. Esse vai ser escolhido também antes do último, que está em vias de óbito. Sim. Certo? Então, ou com uma insuficiência respiratória muito grande. Certo? Hoje, se chegar alguém, a idade que for, com uma saturação de 85 e o outro chegar com uma saturação de 80, quem vai ser internado é o de 85, não é o de 80. Até para quem está nos assistindo, a saturação é a quantidade de oxigênio que os nossos pulmões conseguem tirar do ar que a gente respira para jogar para dentro dos nossos sistemas aí, dos sistemas o quanto que o pulmão está funcionando. Quanto está funcionando. E o normal, uma pessoa normal é 99, 100? De 92 a 99. Se você já chegar a 92, é viável, né? Você tem condições de vida. 99 é o ideal para todo mundo. O ideal é uma pessoa saudável. Isso mesmo. Então, e a gente, segundo informações, tinha pessoas que chegaram a procurar os hospitais essa noite com saturação de 70%. Ontem chegou uma senhora de uma cidade próxima aqui, uns 50 quilômetros mais ou menos, com saturação de 70%. Ela estava num hospital, aguardando 3 horas a sua consulta, como acontece às vezes aqui também. O que a família fez? Viu essa dificuldade respiratória da senhora, trouxe, olha o risco também de transitar numa estrada com uma pessoa que estava com 70 vias de óbito, né? Chegou aqui, teria que ir para a UTI, certo? Não tinha vaga. Teria que ir para uma enfermaria que já estava começando a ter seus leitos. Qual foi a opção melhor? Manter-la na UPA, fazer o mesmo tratamento que estaria sendo feito numa UTI sem intubação. Outro risco, que como você vai intubar num lugar que não tem nem como você manter talvez essa intubação por muito tempo, certo? Porque ali tem que ser depois transferido para uma internação, né? E hoje conseguiu-se conversar lá, Secretaria Municipal de Saúde, creio que nós conversamos em Adamantina também na possibilidade de utilizar o último leito de Adamantina vago em UTI também, certo? Então está todo mundo colapsado. Né? Nós temos aqui um raio de 100 quilômetros de Tupã, acho que não temos nenhum leito de UTI para Covid disponível. Não. Era o último que era Adamantina e creio que foi para essa senhora aí que deve ocupar esse leito. Que também não é moradora de Adamantina. Também não é moradora de Adamantina. Então a situação realmente exige essa fase vermelha, esse isolamento, podemos dizer assim, né, doutor? Não tem como você controlar mais a via de transmissão desse vírus se você não colocar-nos nessa fase vermelha. Certo? Essa fase vermelha, ela faz com que há um trânsito menor, há uma proliferação desse vírus menor. Essa é a ideia, certo? Que menos pessoas estejam expostas. Porque a gente tem que entender o seguinte, quanto maior for a exposição, maior a chance de eu me contaminar. E quanto maior a chance de eu me contaminar, eu vou ter possibilidade de doença grave, né? Doutor, será que nós, então, finalmente, pelo menos na nossa região, estamos chegando no pico, que sempre foi tão falado no começo da pandemia, tínhamos que evitar o pico. Chegamos no pico da contaminação, será? Na realidade, esse é o início de um pico, né? É o início de um pico. Nós tivemos um pico pequeno, tivemos alguns platôs, que na realidade manteve-se depois, né? E aí, na hora que nós estávamos imaginando que fosse cair aquele platô, foi a hora que começou, né? Tudo novamente. Então, esse é o início de um pico, nós não sabemos até onde ele vai, porque a cada 14 dias agora, nós estamos respondendo às situações anteriores de aglomeração, certo? Então, já foi a fase que nós tivemos do Natal, que está sendo essa semana, agora estamos passando na próxima semana e na outra, seriam as consequências do Ano Novo, e nos próximos meses, a consequência das férias, certo? As consequências de irmos ir para a praia, irmos viajar. Inclusive excursões saindo da praia. Tal, tudo mais, né? Então é muito complicado, Diego. Né? Não é um motivo, nós não estamos numa época para assim, aglomerações fora, certo? Nós estamos para pequenos grupos e grupos familiares, inclusive, certo? E ainda por cima você entender e saber aonde aquele familiar está ou foi, né? Porque você, ela, eu, nós saímos para tantos lugares. Você está entendendo? O que nós podemos trazer para as nossas casas?
não é verdade? Porque é outro erro de pensar que só pela máscara eu estou protegido. Eu estou protegido praticamente mais de 90% da chance. Só pela doença eu já estou protegido. Eu já tive, Então, eu me protejo. estou imune. Imune. Já tem prova de que existe reinfecção. Inclusive em Tupã. Inclusive em Tupã. E outra situação, que mesmo com a doença, mesmo com vacinado, eu posso portar em algum lugar do meu organismo o vírus. E eu posso levar esse vírus lá para aquela outra pessoa que está lá no outro lado da mesa. Então, doutor, a pessoa que for imunizada, tudo indica que a imunização começará no próximo dia 25, a pessoa que tomar a vacina, ela pode transmitir para outras pessoas o vírus, caso ela entre em contato? Pode, porque é o seguinte, primeiro, a vacina, ela funciona para, primeiro, você que foi vacinado não ter a doença. Não desenvolver a Não doença. desenvolver a doença. Segundo, se você desenvolveu a doença, para essa doença ser a mais leve possível. E se você desenvolver uma doença grave, para você não ir a óbito. Certo? Claro que quanto mais gente não tendo a doença, não tendo essa gravidade, você também reduz a transmissão. Tá? Mas você não deixa de falar e de as pessoas falarem ao teu lado. Não deixa de as pessoas espirrarem ao teu lado ou tossirem ao teu lado. Então você continua sendo portador. E você continua sendo portador vetor, quer dizer, você vai levar essa doença para alguém. Então é um erro eu acreditar que eu estou vacinado, tá? Eu, pessoalmente, individualmente, posso estar protegido, mas eu não estou protegendo as outras pessoas que estão do meu lado. Até porque a vacina ela foi feita de uma forma segura, né? Todas as pesquisas indicam, mas muito rápido. É uma vacina que possivelmente, com o passar do tempo, terá seus ajustes também, Com inclusive certeza. na questão da dosagem, né? Na questão de dosagem, na questão talvez da própria manipulação dessa vacina, coloque-se mais vírus, tira-se menos vírus, coloque-se mais alguma substância antigênica lá, não é verdade? Vai ter que se adaptar a tudo isso. É uma né? vacina que ela visa mais amenizar a doença do que eliminar totalmente, como é uma vacina da poliomielite, que é uma vacina que demorou vários anos para ser postulada. Justamente. Mas e existe essa necessidade, essa olha urgência. só, para né? você ter uma ideia, que as pessoas não imaginam isso. Quando a vacina da poliomielite aconteceu, só para a gente explicar para o pessoal não ficar tão feliz com vacina, não. A vacina da poliomielite, mesmo como algumas vacinas, as crianças que não eram vacinadas, elas poderiam receber o vírus pela evacuação ou pelo contato com as crianças que receberam, porque as crianças que receberam ou recebem a vacina de poliomielite, elas também estão exalando. Elas continuam transmitindo. Continuam nesse vírus. E aí, aquela outra criança foi vacinada, entre aspas, talvez até por esse contato. Então, o que acontece? Nós não estamos fazendo vacina para reduzir transmissibilidade. Não vai ser uma parada brusca com o vírus, né? Justamente. É algo gradativo. É isso aí. Tanto que todos os estudos de vacina, essa história de 78%, 50%, significa o quê? Não é eficácia de transmissão, é eficácia de não se desenvolver doença. E não se desenvolvendo doença, se eu desenvolver, aquelas pessoas que desenvolveram doença com a vacina, quantas foram graves, quantos não foram graves, certo? Por isso que tem essa porcentagem que foi colocada. E por isso que é importante as vacinas, até para, se nós tivéssemos em Tupã 50% de imunização na região, nós não teríamos as UTIs lotadas como estão. Justamente. O problema nosso é esse. É onde que eu vou colocar esse pessoal que precisa ser colocado, tá joia? Onde a Santa Casa vai criar leis, que nem o Estado de São Paulo hoje colocou o governador que foram 130 e poucos leitos aí, parece que foram no estado todo criados. Mas aonde tem capacidade física, quer dizer, espaço para isso, físico, e camas, pessoas para equipamentos. trabalharem, né? Pessoas para trabalhar. Hoje o governador também anunciou que vai mandar para Manaus, que lá está numa situação realmente caótica, 40 respiradores aqui do estado de São Paulo. Aqui na nossa região, doutor, nós ainda temos essa condição de equipamentos. Já estão faltando equipamentos? Como que está isso? Falta não, mas estão todos praticamente utilizados. Está no limite, né? No limite. Por isso que é importante, você que está nos ouvindo, não vá para a rua se não for necessário, não se aglomere, tome as medidas de precaução, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos. É o que nós podemos fazer no momento, né, doutor? Sim. Gente, não tem como você não interpretar o que é o vermelho, né? Você só olha o que você está fazendo no semáforo.
certo? Se você ultrapassar o vermelho e tiver outro no verde, o que vai acontecer? Vai ter colisão na certa. Então é a mesma história. Tá, eu estou no vermelho, mas eu acho que eu posso viver no verde. Eu vou atrás do vírus, posso me contaminar, certo? E você tem a responsabilidade de você levar isso para onde? Para suas famílias, para os seus amigos, certo? Para suas amigas e assim por diante. É assim, infantil nós pensarmos de que as pessoas não vão continuar, às vezes, fazendo festas clandestinas, ou se reunir, ou tentando se reunir em praças públicas, certo? Mas vai ser infantil quem fizer isso, porque na realidade, infelizmente, vão correr sérios riscos e pode ser que algum deles, ou os familiares deles, estejam necessitando de enfermaria, certo? Então eles estejam necessitando de UTI, e nós não temos. E a região de Marília não tem. Não tem. Certo? E nós... Se conseguir uma vaga, talvez para 200, 300 quilômetros de distância. Tá? Estão perguntando se tem o estudo de criar novos leitos, fazer hospital de campanha, tem essa... Não se tem, porque assim, é o que eu falei, até recurso para isso talvez teria, porém, não há tempo hábil para isso agora, nós temos que lutar em cima do que nós temos. Possível criação de um hospital de campanha, teríamos profissionais para cuidar dos pacientes? Não temos profissionais para isso. Temos, mas para você treinar, para você ter confiança disso, sabe, é difícil você prever isso agora. E nós podemos pensar nos hospitais de campanha, talvez, como nós vimos nas capitais, eram montadas grandes tendas onde se colocavam os pacientes. Nós estamos numa época do ano que não favorece isso, nós estamos numa época do ano com fortes chuvas, fortes ventos. Ontem, né? Como ontem, quando choveu mais de 100 milímetros, talvez o hospital de campanha ele colocaria os pacientes até numa situação de risco. Tem mais de risco, tem muito mais risco, tá? Então, esse é um fator que não pode se pensar nisso agora, não. Tá? Até pelas dificuldades aí logísticas. Então, no estado inteiro, para o governador autorizar 133 leitos, nós temos mais de 500 cidades, não tem? 560. Certo? Então, 645 significa cidades. Que não é todo mundo que tem capacidade técnica nem pessoal para isso. A Santa Casa, hoje, ela está no limite da criação de leitos. Está no limite de criação de leitos. Já tentou-se de todas as formas ver se há possibilidade de tais leitos aqui, tais leitos lá, mas como você deixa de fazer alguma cirurgia de urgência? Como é que você deixa uma UTI geral, que não tem Covid, não funcionar e transformar tudo aquilo lá em enfermaria Covid? Talvez as pessoas não saibam, mas a Santa Casa já transferiu vários serviços para o prédio do antigo Hospital São Francisco, né? Sim, serviços ambulatoriais de ortopedia, maternidade, visando tudo isso. Várias questões já foram transferidas, então as pessoas às vezes acham, mas o prédio de São Francisco está vazio. Não está mais vazio. Não está mais vazio. Hoje a Santa Casa funciona a plenos vapores lá. Plenos vapores, tá. Então, essa é a situação, por isso, você que está nos ouvindo, esse apelo até para que vocês tomem os devidos cuidados, evitem as aglomerações e vamos todos pensar nesse momento, que, como o Dr. Miguel disse, é uma fase vermelha, né, doutor? É uma fase vermelha. Não avança o sinal de jeito algum, certo? E é uma fase que vai se escolher quem vai se internar e quem vai ir para a UTI ou não. E a escolha hoje de quem se internar é quem vive e quem morre. Né? Essa é a realidade. Tá. Doutor Miguel, muito obrigado por tirar um tempinho para falar conosco, para esclarecer para a população que está nos assistindo. E desejamos ao senhor, a toda a equipe que está cuidando do Covid em nossa cidade, uma boa sorte. Ótimo. Eu agradeço e a gente está sempre à disposição. E eu sei que é maçante, é chato você ficar ouvindo toda vez alguém falar a mesma coisa, né? Mas não adianta, essa é a realidade. Tá certo? Nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. E todos os grandes cientistas do mundo falam, não tem retorno. Nós não vamos voltar a 2019, janeiro, ou 2018 ou 2017, com a liberdade que nós tínhamos. Quem procurar esse tipo de liberdade vai produzir um vírus muito mais forte e vai contaminar muito mais a população aí. Então é isso aí. Estivemos conversando com o Dr. Miguel Ângelo Demarque, secretário municipal de saúde, e avisamos a todos vocês que às 16h30 teremos uma coletiva de imprensa com o prefeito Caiaoque para anunciar as novas medidas em relação a essa fase vermelha que a cidade de Tupã foi reclassificada um pouco mais cedo pelo governador João Dória. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.